Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante, tá? Mais uma vez. Hoje eu tô com minha bolinha de conforto aqui, ó, para me ajudar, que ela me ajuda bastante quando eu preciso gravar vídeo e para passar conteúdo para vocês, e eu sempre vou passar. E meu nome, para quem não me conhece, eu sou Victor Tomás Souza, sou homem trans autista e conto um pouco do meu relato. Hoje o tema é autismo e depressão como, é, como uma coisa leva a outra. Eu sempre me senti fora do lugar, desde pequeno. Sempre me senti por fora de tudo e de todos. Os outros pareciam saber o que fazer, como agir, como falar, e eu ficava lá parado prestando atenção para ver se eu conseguia imitar e sair do canto e poder fazer igual. Mas nunca conseguia, eu sempre era travado. Não saía nem a pau por medo, por vergonha, por zoação da parte dos meus colegas de escola, de faculdade, de trabalho e afins. Eu não. é, eu não ficava assim. Eu ficava tentando imitar, como eu falei, né? Mas não adiantava não. Não dava certo não. Era melhor ficar na minha mesmo. Era melhor eu no meu canto mesmo, no final das contas. Nunca deu certo. Por mais que eu tentasse, me esforçasse, mas nunca deu certo. Sempre vinha o rótulo de estranho, esquisito, diferente, doido, enfim, esse tipo de rótulos que colocavam em mim de burro, preguiçoso, e esse tipo de coisa. E assim, era pedrada atrás de pedrada, né? Taco atrás de taco. E com o tempo virou um peso para mim. Um peso de tentar ser alguém que eu não sou, que eu não me enquadro naquele perfil. Eu sou eu. Eu tenho meu próprio perfil, eu sou a minha própria pessoa. E de focar, ficar forçando também sorrisos, de esconder meus jeitos, o meu jeitinho de como eu sou, quem eu sou, do jeito que sou. E quem quiser que me aceite do jeito que eu sou, como eu sou. Quem quer estar ao meu lado vai estar ao meu lado, não vai me criticar, não vai me julgar direto, não vai estar me julgando porque eu sou assim, porque eu sou assado. Não, vai estar ali porque ele quer mesmo ter a minha amizade. E tipo, meus jeitos de colar quando queria falar, meu jeito de falar e até mesmo de calar quando eu queria falar. Muitas vezes eu estava entalado, ficava entalado e não contava nada para ninguém e sofria calado sozinho. Eu queria expressar tudo aquilo que estava aqui preso na minha garganta. Às vezes até sofria umas brincadeiras de mau gosto que eu não gostava, mas eu tinha medo de contar para alguém e ninguém acreditar em mim, para algum professor na escola, acontecer alguma determinada situação chata na faculdade e chegar na coordenação para conversar e o professor acabar descontando em mim ou na turma ou no geral. Então eu tinha muito disso. É, com ser alguém que então, né, eu não, sempre que eu forçava quem ser alguém que eu não sou, dava errado. De, e, um, e é um peso de tentar ser alguém que eu sou no meio dessa sociedade que ainda precisa nos acolher.
precisa ser mais inclusiva, nos incluir mais, falar mais sobre nós. E como é que eu fiz? O fato de forçar sorrisos, de esconder meu jeito, de calar quando eu queria falar de verdade, de gritar bem alto mesmo. Eu sou assim, assado. E aí, qual o problema? E esse peso aos poucos virou depressão. Começou a virar minha depressão. Aos poucos, não chegou de uma vez. Assim, Vitor, eu sou a depressão. Muito prazer. Não, não chega assim de uma hora para outra. É aos poucos. Depois virou desânimo, depois virou silêncio. E hoje, muitas vezes, é um buraco que eu ainda tenho dentro de mim que precisa ser fechado. Muitas coisas ainda precisam ser fechadas dentro de mim, que ainda tem buracos que precisam ser cuidados e tratados, mas que aos poucos, se Deus quiser, vai dar certo. Você é tratado e cuidado. A pior parte não é ser autista. Aliás, não é estar sozinho e autista e ser autista. É sentir sozinho no meio das pessoas. Se sentir sozinho mesmo no meio das pessoas, rir com alguém e também por dentro sentir que não existe uma conexão verdadeira, uma conexão de verdade mesmo. Falar, explicar, tentar e nunca ser entendido. A gente nunca vai ser entendido, ou raramente vai ser entendido, a não ser que a gente explique de fato, tente e se esforce explicar detalhe por detalhe, por A mais B igual a C, um exemplo. Ou então 2 mais 2 é igual a 4. Você tem que provar, você tem que explicar por A mais B porque você falou aquilo. E é cansativo e se torna desgastante, sobrecarregado mesmo. E sinto que eu tenho a sensação de que eu sinto o mundo demais. Todos os sentimentos, falo em relação a todos os sentimentos, eu sinto demais do mundo. Cada detalhe, cada gesto, cada rejeição, principalmente a rejeição é o que mais pesa na minha vida, porque ao assumir que eu sou trans, um homem trans, foi uma rejeição enorme, que vocês nem imaginam, que eu já estava entrando numa depressão um pouco mais profunda, mas ainda assim não foi não foi um fator maior da depressão, não foi o fator maior na minha vida a questão de ter assumido a transição para minha família em geral. Esse daí ainda foi o de menos para que eu chegasse na minha depressão. A depressão, de fato, quando chegou na minha vida pesada mesmo, vocês vão ver no primeiro vídeo, contando mais a minha história, em mais detalhes. E isso ainda me dói, sabe? Essa rejeição, esse sentimento de rejeição ainda me dói muito. Dói mais do que eu consiga mostrar ou falar. Falar, todo mundo fala, qualquer um fala. Isso tá doendo, esse sentimento dói. Mostrar, talvez, o aspecto da fisionomia consiga mostrar o quanto você tá sofrendo, que tá doendo ali dentro de você, lá no fundo do seu coração, da sua alma. Mas só quem sabe dessa dor é quem passa, que sente de verdade.
A outra pessoa pode imaginar a dor, mas sentir, só quem sente é quem passa. Para alguns é só um mal entendido, enquanto para outros é uma besteira. Mas para mim é como um golpe de Karate Kid, meu filho, de Jack Chan. É uma pesada na caixa dos peitos mesmo. É um golpe mesmo que fica dias e dias, semanas e semanas e até meses. Eu fico pensando ficar ecoando na minha cabeça esse determinadas situações e assuntos, ou até mesmo acontecimentos que aconteceu, e eu fico pensando, remoendo aquilo ali, e é, fica remoendo mesmo. E é muito ruim pra gente, sabe? Faz mal. Eu sei que faz mal, mas é uma coisa que eu ainda sei que eu preciso trabalhar, junto com a equipe multidisciplinar, com a psicóloga, ou com o psicólogo, seja lá quem for. Mas eu sei que eu preciso ter esse acompanhamento para tratar melhor disso. O autismo em si nunca foi um problema para mim. Não. Claro que tem aquele negócio, aquela coisa assim, poxa, de você descobrir que é autista, poxa, eu sou autista, velho. É como se você sentisse um oco dentro de você, como se abrisse um buraco. Abrisse um buraco mesmo. E tipo, você fica tentando procurar por onde enfiar a cabeça ou entender porque eu tô recebendo esse diagnóstico. Mas recebeu, agora ficar pensando, a pessoa fica pensando, processando, tentando aceitar, ver, e começa a entender os seus comportamentos na infância, na adolescência e até mesmo na fase adulta. Depois, qualquer que eu posso falar. O problema é viver num mundo que não me aceita, sabe? Que como eu sou, do jeito que eu sou, e ser pressionado em moldes que não me cabem, que não é meu, não é pra mim. Como é que se diz? E ser obrigado a mascarar mais uma vez situações até perder de vista quem eu sou de verdade, quem eu sou e sempre fui de verdade. E assim, é uma coisa que não quero isso mais pra minha vida. Eu tô tentando também trabalhar de não querer colocar mais máscaras para poder disfarçar, mas muitas vezes a gente se coloca numa situação de necessidade de colocar. Mas assim, pouco a pouco, o autismo e a depressão se encontram na minha vida. Os dois pouco a pouco se encontrou na minha vida. E tipo, um me mostra, no caso do autismo, para mim, ao menos ao meu ver, o autismo ele me mostra um mundo de um jeito diferente, de uma forma diferente. Já o outro, no caso da depressão, vem e me faz a pergunta se ainda vale a pena viver, se vale a pena estar nesse mundo, nesse meio. Então, pensem e reflitam nessas duas últimas frases. Vale a pena a gente viver e lutar por nossos espaços? Com certeza vale. Vale dar nossos sentimentos, nossas limitações, nossas conquistas. Vamos ter tristezas também, mas tudo isso é a nossa história, nossa experiência. E vale aí, vamos ter que
validar isso. Toda a história é válida. Todos os sentimentos e sofrimentos, alegrias têm que ser validados e podem ser validados. Só depende de mim, de você, de A, de Cilano, de Cicrano, de Beltrano. Depende de nós. Fiquem com Deus e até a próxima.